segundão! Segundo A e segundo B. Que saudade! Que saudade de você! Eu já assisti tanta live, já dancei tanto com o travesseiro. É ruim. Galera, tudo bom? Estamos começando o livro 2. E essa aula de hoje é uma aula de apresentação do que nós vamos estudar no livro 2. Devagarzinho, porque nós vamos dar continuidade aos focos de tensões. Então vamos lá. O livro 2, na frente A, capítulo 3 e 4, nós vamos estudar os focos de tensões na América Latina. Então são 2 capítulos sobre o tema América Latina. Então nessa primeira parte nós vamos apresentar um pouquinho a história da América Latina. Então vamos lá? Primeiro, quem é a América? Quem é a América? América. Ó, existe a América geográfica, o norte, México, não se esqueça, o centro, América Central, e a América do Sul. Essa é a América geográfica. E existe a América cultural, econômica, América anglo-saxônica, Canadá e Estados Unidos, e a América Latina. Então o livro de vocês, nós vamos trabalhar nesses dois capítulos América Latina. Só que eu vou acrescentar, é lógico, também conflitos na América anglo-saxônica, tá legal? Vamos lá. Então, se nós começarmos a fazer história, nós vamos perceber que muitas das coisas que acontecem na América como um todo hoje tem a ver com o seu histórico. Então observe que a América colonial. Então, o passado da América mostra quem é a América hoje. Independente de ser América Latina ou América Anglo-Saxônica. Então, vamos ver aqui o tipo de colonização. Olha bem. Colonização espanhola. México, América Andina. Colonização portuguesa. Brasil, né? Colonização inglesa, as 13 colônias. Colonização francesa. Um pouco aqui a Guiana Francesa, um pouco do sul do Canadá e um pouco do norte dos Estados Unidos. E a colonização holandesa, a Guiana, né, a Suriname, e também alguns países da América Central. Então você percebe que nós podemos dividir a colonização da América em 2 modelos de colonização. A colonização que nós chamamos de portenha, espanhola e portuguesa, que foi colonização de exploração, e a colonização mais no estilo de povoamento, que foi propício na América anglo-saxônica. Então isso separou uma colônia de povoamento, uma colônia de exploração. Vamos adiante? Os aspectos naturais. Quem é naturalmente a América? A maior parte das terras latino-americanas está na zona intertropical. A maior parte, tá? Com exceção no extremo norte e no extremo sul, que condiciona a sua vegetação e clima. O relevo da região varia das altas cordilheiras na porção oeste, tanto na América do Norte como na América do Sul. Não se esqueçam disso, tá? Devido aos dobramentos modernos que tem ali, então você vai encontrar as Rochosas, a Cordilheira dos Andes, as Serras Madres, América do Norte, um pouco a América Central e a América do Sul. E as grandes planícies, como a planície do Rio Amazonas, a planície central americana, a planície dos Pampas, tá bom? A leste é o antigo e o relevo é desgastado. Nós vamos encontrar Planalto. Vai adiante. Aí que você percebe que o texto acabou de dizer, ó, montanhas na parte oeste, ó, Cordilheira dos Andes, Montanhas Rochosas, Serras Madres, aí depois você vai encontrar planícies e você encontra no leste os planaltos. Continua. Aspectos humanos e sociais. Então, quem é a América do ponto de vista social humano? Toda a América Latina é marcada pelo subdesenvolvimento. Toda ela. Uma industrialização tardia e dependente. Dependente de quê? De capital externo. Tá? Os problemas sociais e políticos são muito fortes em toda a América Latina. Certa medida pela instabilidade política. Então, é uma comum na América Latina a instabilidade política. É comum na América Latina a desigualdade. É comum na América Latina a pobreza. É comum problemas sociais, violência, criminalidade, tráfico de drogas. É comum. Tá? A região engloba diversas etnias. Tá? Principalmente por causa de movimentos demográficos ocorridos durante a época colonial. Como, por exemplo, a chegada forçada de negros na América Latina.
na colonização portuguesa e um pouco da espanhola, tá? Os europeus que vieram também para cá no século XIX, no século XX, que trouxeram para cá um padrão de cultura diferenciada. Próxima imagem. A influência da colonização. Então, além da influência cultural, temos também a influência da colonização. Durante a colonização, as modalidades divergentes de apropriação da terra ou do território e de suas riquezas produziram diversas Américas. Então, naquele mapa que nós mostramos, volta lá o mapa antigo. Volta lá. Volta. Próximo. Então, aqui nós vamos encontrar América portuguesa e espanhola é um modelo de colonização. América inglesa é um modelo de colonização. América holandesa é um modelo de colonização. Vamos voltar agora para esse slide. Volta lá na frente. Aí. América hispânica, por exemplo, é marcada pela servidão ameríndia. A servidão do nativo. América portuguesa, organizada em torno da escravização do negro. E a América anglo-saxônica, bipartida entre plantações senhoriais sulistas e economia nortista. Nesse caso aqui, quando a gente estuda, por exemplo, os Estados Unidos, a gente vai chegar à conclusão de que o norte e o sul criaram uma dicotomia de colonização nos Estados Unidos. E sabe onde levou isso? A uma guerra chamada Guerra de Secessão. Mas você percebe, gente? Uma América de servidão ameríndia, uma América de mão de obra negra e uma América mais autônoma. Então essa é a diversidade da América. Adiante. No século XVIII e XIX, na virada do século XVIII para XIX, as independências e a formação dos Estados nacionais completaram o processo de fragmentação da América. Então, na prática, a América começa a surgir como um continente de vários países. No norte, da colonização britânica, surgiram os Estados Unidos e o Canadá. A América portuguesa deu origem ao Império Brasileiro, né? Começou como Império, alicerçou sua unidade na escravidão, na apropriação dos fundos territoriais, enquanto diversas repúblicas nasciam na implosão de vice-reino hispânico-americano e a descolonização caribenha. Então, na prática, os países que nasceram na América, fora os Estados Unidos, nasceram ainda subserviente a um modelo de exploração herdado da colonização. Enquanto que na América Britânica, né, nasceu o quê? Nasceu um modelo de autonomia, independentismo, né, emancipação cultural e etc. Vai. No século XX, né, após o estudo desse período colonial, há o período dos processos de independência. Esse processo que ocorreu entre a segunda metade do século XVIII e a primeira metade do século XIX foram incitados pela Revolução Burguesa na Europa. Então, por que houve independência na América? O que aconteceu na Europa influenciou aqui. Principalmente esses dois fatos aqui que fizeram muitas revoluções na Europa. A unificação alemã e italiana, que foi tardia e que gerou esses movimentos independentistas aqui na América. Na América Latina, personagens como Simão Bolívar, bolivarianismo, José Martí, foram fundamentais no processo de independência na América Hispana. No fundo, eles queriam o quê? Uma autonomia. Queriam lutar pelos povos nativos. Antes disso, houve Estados Unidos também as guerras pela independência e a busca da expansão rumo ao oeste, chamado faroeste. Então você vai perceber que os movimentos revolucionários na América vão criar tensões na sua história. Vai adiante. No século XX, vários fenômenos destacaram-se no contexto da história da América. Temos a Revolução Mexicana, então quando a gente estudar o México, a gente vai falar da Revolução Mexicana, né? Temos aí a entrada de países como os Estados Unidos e o Brasil na Primeira Guerra Mundial, a penetração das ideias políticas fascistas, anarquistas e comunistas em solo americano, tá? A Revolução Cubana, as ditaduras civis, o processo de redemocratização. Então a América Latina, ela oscila entre movimentos sociais ideológicos, movimentos políticos, de democratização, de autoritarismo, mas essa instabilidade, né, de movimentos dentro da América Latina é típica de regiões de instabilidade, de regiões com falta de autonomia, de regiões que faltam ideais nacionais. As burguesias dos estados da América Latina são burguesias associadas ao interesse do capital internacional. Então eles não querem mudança aqui. Se eles não querem mudança aqui, as coisas não mudam muito.
E quando muda, muda na mão dos militares, de uma ditadura, de um movimento bem radical, bem extremista, mudanças sociais. Vocês vão ver lá no livro de vocês, eles citam assim, uma onda vermelha nos anos 80 e 90, mais nos anos 90, tá? Final do século passado e início da primeira década desse século, mas agora o retorno da onda mais direitista. É esse tipo de movimento que a gente enxerga na América. Vai adiante. As doutrinas norte-americanas. Nesse caso aqui, nós vamos começar a falar o seguinte: depois que a Europa influenciou a América Latina, a Europa foi jogada para escanteio e no lugar da Europa entraram os Estados Unidos. E o que os Estados Unidos usaram para mandar na América? Adivinha? As suas doutrinas. Estude lá no seu livro. O que é uma doutrina? É um conjunto de crenças, é um conjunto de ideias, é um conjunto de visões de vida, de visões de mundo. Então os Estados Unidos inventaram um monte de doutrinas. Cada presidente tem a sua doutrina. Por exemplo, a doutrina Monroe, a doutrina Bush. São doutrinas americanas muito que influenciaram na configuração do mundo atual, principalmente na América Latina. Desde 1840 até os dias de hoje, uma doutrina sempre se imperou sobre as nossas cabeças. Então sempre os Estados Unidos têm suas ideias e o resto da América ou é a favor ou é contra. Tem movimento que é contra, tem movimento que é a favor. Por exemplo, Cuba, enquanto estava a favor, os Estados Unidos apoiavam Cuba. Quando Cuba se colocou contra os Estados Unidos passaram a ser contra os cubanos. É assim que funciona. Ou você se coloca do lado dos Estados Unidos ou se coloca contra. Tá bom? A soberania ideológica estadunidense pode ser vista como uma soberania que influenciou no Brasil a partir da década de 40, quando o governo Vargas e o presidente Roosevelt, né, tiveram alianças até porque nasceu aí, nesse contexto, a usina, né, siderúrgica lá de Volta Redonda. Hoje nos vemos reféns do medo dissipado pela guerra contra o terrorismo, encabeçada pelo atual governo americano. A seguir seguem as mais pertinentes doutrinas americanas. Nesse caso aqui, o seu livro não vai falar de todas elas não, tá? A minha pesquisa gerou tudo isso, vai lá. Destino Manifesta, primeira doutrina do final do século XIX. Aqui os americanos disseram, marcha para o oeste. Ou você é americano ou você não é. Eu não vou ler tudo aqui não, porque vocês vão ter isso nas mãos de vocês. Vai adiante. A doutrina Monroe, América para os americanos. Ou você é americano ou você não é. Americano do norte, tá bom, galera? Adiante. A doutrina do Big Chic, o grande porrete. Fale macio, mas senta pancada. Isso foi uma política imperialista americana de intervencionismo nos países da América Central e América Latina. Intervencionismo, seja através de invasões militares, seja através de líderes que ficavam do lado dos Estados Unidos. Vai adiante. A doutrina Truman nasceu no contexto da Guerra Fria. Ou você é capitalista ou você é socialista. Isso até hoje tem no Brasil. Tem gente que acha que o Brasil está entrando no mundo socialista. Pelo amor de Deus, gente. Quem inventou que nós temos que fugir do socialismo ou ir para o capitalismo foram os Estados Unidos e a União Soviética. Nós temos que ter nosso próprio modelo. Mas isso não é muito comum na América, porque a gente é influenciado pelas ideologias que vêm de fora do nosso continente. Vai adiante. A doutrina Bush, a intervenção pós-atentado às Torres Gêmeas de setembro de 2001. O ataque preventivo. Ou você está do meu lado ou contra mim. Vai adiante. A doutrina da boa vizinhança, né, que vai fazer com que, no âmbito da Segunda Guerra Mundial, essa doutrina aqui vai dentro da doutrina Truman, tá, gente? É aquela doutrina com o objetivo de estreitar os laços com os Estados Unidos. Vai adiante. A doutrina Obama é uma doutrina de mais de colaboração, apesar do Obama ter sido muito criticado dentro da política interna dos Estados Unidos, tá? E a doutrina Trump. No plano conceitual, essa doutrina senta no tripé: oposição à globalização, ao livre comércio, o ceptismo, você está mexendo aí na câmera, em relação à participação dos Estados Unidos em alianças de segurança. Preferência por líderes fortes, seja ou não democrático. Tá? Agora eu quero dizer uma coisa para vocês. Aqui eu estou contando para vocês um breve histórico. Na próxima semana, né, porque agora a gente vai trabalhar com uma aula aqui, outra aula a gente vai ter na possibilidade amanhã, no caso quarta-feira, e depois vai passar exercício. Aí depois, galera, a gente vai poder
fazer um estudo um pouco assim, mais detalhado, né, daquilo que o livro de vocês traz, tá bom? Um beijão no coração de vocês e até a próxima.